Bom, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, Fábio. Obrigado pela presença de todos os senhores agora. Obrigado pelo apoio da ABSEM e da LACER. E nós vamos falar um pouquinho sobre essa interface entre o nosso intestino, o nosso cérebro, e como que a gente pode fazer para modular essa interface de um ponto de vista prático no nosso dia a dia. Bom, como vocês sabem, o eixo cérebro-intestinal ele participa de modo efetivo na fisiopatologia de várias afecções. Especialmente as doenças funcionais, elas são doenças altamente prevalentes e que têm o eixo cérebro-intestinal como um meio importante na sua, não só na sua fisiopatologia, mas também como alvo importante durante o seu tratamento, durante a sua condução. Como vocês sabem, as doenças do tubo digestivo elas são divididas em basicamente dois grandes grupos: as doenças orgânicas, caracterizadas por alterações químicas, bioquímicas, inflamatórias, infecciosas e anatômicas, e as doenças funcionais, outrora conhecidas como doenças em que havia ausência de lesão orgânica. Hoje nós sabemos que as doenças funcionais são tão orgânicas quanto as orgânicas, com a diferença que as alterações funcionais presentes nessas doenças, dessas alterações orgânicas presentes nessas doenças funcionais, não são tão evidentes, não são claras, muitas vezes a gente só consegue identificá-las na bancada do laboratório. Esse é um estudo recente, epidemiológico, publicado agora há poucos meses, que mostra que cerca de 40% da população ocidental tem algum tipo de doença funcional. Dentre as doenças funcionais, as mais conhecidas seriam, por exemplo, a síndrome do intestino irritável, que acomete quase 4% da população de uma maneira global, a dispepsia funcional atingindo quase 7%, e a constipação funcional, que pode atingir até 11% da população do nosso planeta. Essas doenças funcionais, além da sua alta prevalência, elas também podem coexistir entre elas, e essa coexistência tem a sua explicação, já que a fisiopatologia delas é bastante semelhante. Essa coexistência também existe com a nossa principal doença orgânica, a doença do refluxo gastroesofágico, também uma doença que divide fisiopatologia com as doenças funcionais principais, como colocadas nesse diapositivo. Além dessa coexistência, não é incomum também a migração de um diagnóstico funcional para outro, já que a fisiopatologia, como eu disse, é bastante similar. E veja que interessante, também existe uma correlação bastante importante de doenças atópicas, como, por exemplo, asma, dermatite, urticária, com essas doenças funcionais, e a gente vai entender, a partir dessa apresentação, o porquê essa coexistência existe de maneira bem clara. Não só os pacientes asmáticos têm mais doença funcional, como os pacientes com doença funcional têm mais asma, têm mais atopias. Também existe uma associação muito importante das doenças funcionais do tubo digestivo com doenças funcionais ditas extraintestinais. É o caso, por exemplo, da associação que nós temos de síndrome do intestino irritável ou doença funcional com doenças como a fibromialgia, síndrome da fadiga crônica, dor crônica em ATM e mesmo a cistite intersticial. Também existe, como vocês sabem, uma associação muito importante dessas doenças funcionais com várias doenças psicomediadas, que modulam os sintomas e, eventualmente, participam de maneira bastante importante no prejuízo da qualidade de vida já encontrado nos pacientes que apresentam esses tipos de patologia. Doenças como depressão, ansiedade, somatização podem chegar de maneira bastante importante e até a coexistir com doenças funcionais em até 1/3 desses pacientes. Essa fisiopatologia, então, é bastante complexa e envolve polimorfismos genéticos, envolve alterações endoendócrinas, incluem alterações da neuroplasticidade neural, influem alterações do metabolismo de ácidos biliares, ativação imune da mucosa, alterações, é óbvio, a participação importante da dieta e da nutrição na fisiopatologia dessas doenças, aumento da permeabilidade intestinal, mas principalmente dois fatores são o que caracterizam essas doenças funcionais, inclusive por Roma 4. A alteração do eixo cérebro-intestinal e o desequilíbrio da microbiota desse intestino. Inclusive, a gente sabe que vários fatores de risco estão relacionados com doenças funcionais, como, por exemplo, a síndrome do intestino irritável, e vários desses fatores de risco interferem diretamente na formação ou na modulação da microbiota, como, por exemplo, a falta de amamentação nos primeiros 6 meses de vida, baixo peso ao nascer, história de gastroenterocolites agudas, uso de antibióticos especificamente nos 3 primeiros anos de vida e mais especificamente ainda no primeiro ano de vida,
presença de várias doenças que requerem uso de tratamentos que podem interferir na motilidade, na imunidade e, portanto, interferir na microbiota intestinal. E, principalmente, uma coisa bastante importante, que é a história de abuso na infância, seja abuso sexual ou abuso moral. Qualquer estresse, na verdade, pode aumentar o risco de doença funcional, e estresse, como vocês sabem, sem dúvida é uma causa de desbiose, é uma causa de desequilíbrio da microbiota intestinal. Desbiose essa que tem a sua definição ainda não definida até o momento pelas várias sociedades que estudam a microbiota intestinal. Alguns dizem que desbiose seria simplesmente uma modificação da microbiota que o paciente apresenta. Outros consideram desbiose quando existe um desequilíbrio entre as bactérias tidas como boas e as bactérias tidas como ruins. Outros quando existe uma expansão de proteobactérias, uma diminuição de firmicutes, ou mais ainda, aqueles mais recentes atribuem a definição de desbiose à simples falta de uma microbiota adequada para que a gente possa viver com saúde. Falta de uma microbiota adequada para nos manter em eubiose. Quando eu tenho uma microbiota, então, que não se adequa ao mundo que eu vivo, não se adequa à realidade que eu vivo, eu tenho uma microbiota desequilibrada. Esse desequilíbrio da microbiota traz uma série de consequências para o nosso intestino e para todo o nosso organismo. Como vocês sabem, quando nós vivemos com saúde, quando nós estamos em eubiose, vários antígenos bacterianos, virais, de arqueias, fungos, protozoários, etc., são reconhecidos por receptores específicos localizados nas células de Pannet, no nosso intestino, conhecidos como Pattern Recognition Receptors. Esses PRR, que são representados, por exemplo, pelos Toll-like receptors e pelos Nodule receptors, reconhecendo esse equilíbrio, passam essa informação para o nosso intestino, que responde de maneira saudável, produzindo grande quantidade de defensinas, produzindo grande quantidade de muco, produzindo quantidades adequadas de imunoglobulina A e fazendo com que os tight junctions da mucosa intestinal funcionem de maneira adequada. Uma vez que os senhores entram em desequilíbrio da microbiota dos senhores, esse desequilíbrio é percebido por esses PRR, que transmite essa informação para nossas células de Pannet, que fazem, então, com que o nosso intestino responda de maneira patológica, diminuindo a produção de muco, diminuindo a produção de IgA, diminuindo a produção de defensinas e catelicidinas, e fazendo com que os tight junctions da mucosa intestinal deixem de funcionar de maneira adequada. Isso se traduz por um aumento da permeabilidade intestinal, o famoso leaky gut dos ingleses e americanos. Esse aumento da permeabilidade intestinal permite agora com que antígenos bacterianos, seus produtos como os lipopolissacárides e mesmo antígenos alimentares possam agora passar para as camadas mais profundas da mucosa intestinal. Esses antígenos vão agora na submucosa, atraem células inflamatórias, com destaque, por exemplo, no intestino irritável para os mastócitos, na dispepsia funcional para os eosinófilos. Células essas, então, que vão degranular, produzir uma série de citocinas inflamatórias, com destaque aqui para a histamina e outras interleucinas, vamos mencionar isso um pouquinho mais tarde para os senhores. Essas células, então, degranulando, atraem outras células inflamatórias, como linfócitos, macrófagos. Essa inflamação, então, é acentuada e percebida por fibras nervosas aferentes, que vão levar essa informação para o nosso sistema nervoso central. No mesmo tempo em que essa microbiota, então, age, se interface com os Toll-like receptors presentes na mucosa intestinal, nas células de Pannet, também essa microbiota interage com os mesmos Toll-like receptors presentes agora em outras células muito importantes do nosso intestino, as células dendríticas. Células essas que funcionam como verdadeiros maestros da resposta imune, não só intestinal, mas de todo o nosso organismo. De tal modo que, modificando-se a microbiota, também se pode modificar a resposta imune desencadeada pelas células dendríticas. Esse aumento da permeabilidade, então, essa inflamação encontrada aqui é percebida por fibras nervosas aferentes, que vão levar essa informação para o nosso sistema nervoso central, que vai receber essa informação, vai modular, tratar, filtrar essa informação e vai mandar uma resposta eferente, normalmente por vias vagais, alterando motilidade, sensibilidade e secreções intestinais. Essa modulação exercida pelo sistema nervoso central nas doenças funcionais é feita de maneira anômala, de tal modo que estímulos que normalmente não seriam conscientes, não seriam trazidos para o nosso
para a nossa consciência, passam a ser, e isso interfere diretamente na resposta eferente, o que altera, então, toda a fisiologia do tubo digestivo. Além disso, essas mesmas vias aferentes fazem contato diretamente com o nosso hipotálamo, que se comunica agora com a hipófise essa que vai alterar vários outros eixos metabólicos, como os eixos hipotálamo, hipófise adrenal, hipotálamo, hipófise gonadal, hipotálamo, hipófise tiroidiano, hipotálamo, hipófise hepático, modificando, então, o nosso organismo como um todo de uma maneira geral. Essa microbiota ainda interage diretamente com receptores presentes agora não nas células de Panet, mas em células neuroendócrinas intestinais, células essas que têm a capacidade, dependendo do tipo de microbiota encontrada, liberarem diferentes neurotransmissores, diferentes hormônios que caem na circulação e interferem diretamente no eixo cérebro-intestinal. Substâncias como GLP-1, GLP-2, peptídeo YY, serotonina, colicistoquinina e várias outras substâncias podem, então, ser produzidas por essas células neuroendócrinas, interferindo no nosso organismo como um todo. Além disso, a microbiota, ela mesma, é capaz de produzir uma série de substâncias que também caem na circulação e vão atingir o resto do nosso organismo. Aminas biogênicas, como a própria serotonina, né, o DOPA, a norepinefrina, a dopamina, aminoácidos como o ácido gama-aminobutírico, o triptofano, ácidos graxos de cadeia curta, que eu não vou entrar muito no detalhe, mas butirato, propionato, acetato, lactato, também interfere diretamente na homeostase intestinal, já que são ácidos e diminuem o pH intracolônico, interferindo então na proliferação de bactérias ruins, interagem diretamente com receptores específicos da mucosa intestinal, os free fatty acid receptors 2 e 3, que estão diretamente conectados com o eixo cérebro-intestinal. Esses ácidos graxos ainda interferem na nossa resposta imune, interferem no nosso metabolismo, interferem na saciedade, interferem na fome, interferem, então, no funcionamento do nosso organismo como um todo. Além disso, essa mesma microbiota, fermentando normalmente prebióticos, leva à produção de vários gases, como metano, o gás sulfídrico, o hidrogênio, que podem, eles por si só, também interferir na gênese e na fisiopatologia de várias doenças funcionais, seja distendendo o intestino e gerando dor, seja interferindo diretamente na motilidade intestinal, como acontece, por exemplo, no caso de microbiota produtora de metano, e sua relação com a constipação funcional e síntese irritável com predomínio de constipação, e microbiota produtora de H2S, normalmente relacionado com síndromes funcionais diarreicas, normalmente de difícil controle. É possível, inclusive, saber o tipo de bactéria envolvida e em qual secreção de neurotransmissor ou hormônio. Por exemplo, lactobacillus e enterococcus produzem histamina, enterococcus fecalis produzem tiramina e fenilanina, bacilos vários de E. coli podem produzir dopamina e assim por diante. Então, de uma maneira geral, a nossa microbiota modula o nosso eixo cérebro-intestinal e modula o nosso organismo como um todo através de 3 vias específicas. Uma via utilizada neural, especificamente pelo nervo vago, outra via pelo sistema circulatório, uma terceira via é o nosso sistema imunológico. Essa microbiota ainda tem a capacidade de interferir na expressão de vários receptores de neurotransmissores, além da sua própria produção. É o caso de receptores opioides, canabinoides, adrenérgicos, colinérgicos e serotoninérgicos. Uma coisa interessante é a participação e interferência na microbiota, por exemplo, na produção do ácido gama-aminobutírico, mas outros peptídeos também são influenciados pela nossa microbiota, como, por exemplo, eu já mencionei, voltando a repetir, histamina, serotonina, glutamato, gama-aminobutírico, noradrenalina, dopamina, acetilcolina, além de triptofano e ácidos biliares, vitamina D, etc. Um deles é o ácido gama-aminobutírico, então. O gama-aminobutírico, ele se liga diretamente ao mesmo sistema do glutamato esse que pode dar origem ao próprio ácido gama-aminobutírico e interferir na fisiopatologia dessa substância. Nós temos receptores de glutamato distribuídos por todo o nosso organismo, inclusive no nosso tubo digestivo, tanto nas vias aferentes como nas vias eferentes também, que controlam o eixo cérebro-intestinal.
A microbiota, especificamente, modula a atividade dos receptores de glutamato, interferindo na motilidade, sensibilidade visceral, estresse, humor e mesmo comportamento. A microbiota, inclusive, interfere diretamente na chegada do glutamato ao cérebro, coisa extremamente importante na modulação, então, desse eixo cérebro-intestinal. Como é que a gente pode utilizar isso na nossa prática clínica? Vários medicamentos interferem diretamente nos receptores glutamaérgicos, especificamente o IGLU-RS e o MGLU-RS, e podem, então, interferir diretamente na motilidade, sensibilidade, comportamento e até na nossa psique, interferindo, então, na modulação das doenças funcionais. Outra coisa bastante importante são os receptores opioides, também têm a sua expressão e produção modulada pela microbiota intestinal. 3 são os receptores opioides encontrados no intestino. Talvez o mais importante seja os receptores opioides do tipo Mi. Esses receptores interferem na liberação de vários neurotransmissores, eles diminuem a motilidade colônica, inibem o potencial do marcapasso colônico, diminui a secreção de água e eletrólitos e diminui o relaxamento muscular, além, é claro, de interferir diretamente no controle da dor abdominal. Agonistas miopioides como a loperamida, a luxadolina e a trimebutina podem, então, interferir diretamente na motilidade, sensibilidade e secreções intestinais e serem utilizados na condução de várias doenças funcionais do intestino, mais especificamente. Os receptores delta também interferem na secreção de água e eletrólitos, também na contração muscular e além de diminuir a motilidade propulsiva. Sua ação, a interferência sobre esses receptores podem também interferir diretamente na secreção de água e eletrólitos, interferindo, por exemplo, na condução de doenças onde há, por exemplo, predomínio de diarreia, né, funcional, como, por exemplo, a racecadotrila, que é um inibidor da encefalinase intestinal, que interfere diretamente, então, na liberação, na presença de encefalinas na luz intestinal, encefalinas essas que agem diretamente sobre os receptores delta. Outros receptores um pouco menos estudados são os receptores kappa, também interferindo na motilidade, sensibilidade e motilidade intestinal, e cuja ação é modulada, por exemplo, pela luxadolina, como o senhores sabem, um medicamento já disponível nos Estados Unidos para tratamento de síndromes diarreicas funcionais. Outra coisa bastante importante, como a gente já mencionou, é a participação do infiltrado mastocítico na submucosa. Como a gente já viu, os mastócitos são importantes, já que eles são as primeiras células a aparecerem após o aumento da permeabilidade intestinal. Os mastócitos degranulam, atraem outras células inflamatórias, como neutrófilos, linfócitos, mas também atuam diretamente sobre o intestino, já que eles pioram, a histamina piora a permeabilidade intestinal, altera a secreção de água e eletrólitos, regula o fluxo sanguíneo e a resposta imune da mucosa. A histamina pode interferir diretamente na peristalse e, além de regular a sensibilidade e informação aferente, portanto, controlando os mecanismos de transmissão da dor pelo intestino. Nós temos 3 receptores de histamina presentes no intestino humano, os receptores H1, H2 e os H4, como os senhores podem ver, distribuídos em toda a espessura do nosso intestino, com destaque, então, para a presença de receptores H4 e H2 e H1 bem nos enterócitos, além de submucosa e também na camada muscular da mucosa. Esses receptores estão diretamente relacionados com a alteração da fisiologia intestinal, de tal modo que tanto os receptores H1 quanto o H2 e quanto o H4, uma vez modulados, podem também nos ajudar na condução de várias doenças funcionais. Medicamentos como os bloqueadores dos receptores H1, como ebastina, podem interferir, então, diretamente na condução da dor e na secreção de água e eletrólitos. Medicamentos como o cromoglicato de sódio, cetotifeno, também podem interferir diretamente, principalmente no controle da dor abdominal, e bloqueadores dos receptores H2, como a famotidina e a antiga ranitidina, também podem interferir principalmente na transmissão da dor e na resposta imune encontrada em doenças funcionais. Também não é nada, também é possível a associação, por exemplo, de bloqueadores H1 e bloqueadores H2 na condução de pacientes com síndromes funcionais.
Podemos ainda também interferir na fisiopatologia das doenças funcionais através da modulação da permeabilidade intestinal. Isso pode ser conseguido corrigindo o desequilíbrio da microbiota através da suplementação com probióticos, ou ainda utilizando substâncias como, por exemplo, a glutamina, sempre em doses altas, normalmente acima de 15 gramas por dia. Quanto mais alta a dose de glutamina, teoricamente, maior é o efeito na correção da permeabilidade intestinal. E esse conceito de correção da permeabilidade também é encontrado com o uso de outros medicamentos que podem ser utilizados em síndromes funcionais, como é o caso da lubiprostona, né, um ativador dos canais de cloro do tipo 2 da parede intestinal, e antibióticos como a rifaximina, seja em pacientes com supercrescimento e mesmo em pacientes sem supercrescimento bacteriano de intestino delgado. Outros receptores modulados pela nossa microbiota e que também podem alterar a produção são os opioides. Opioides endógenos e opioides exógenos agem em dois receptores específicos encontrados no nosso organismo. Os receptores CB1, que são encontrados em várias regiões, inclusive no sistema nervoso central, mas também no tubo digestivo, e os receptores do tipo 2, encontrados basicamente no tubo intestinal e que controlam a dor visceral, a inflamação e a motilidade. A microbiota, vários são os fatores que podem interferir, então, na expressão e liberação desses opioides endógenos e interferir na motilidade, inflamação, hipersensibilidade visceral, modulando especificamente também a parte central da modulação dos receptores, dos estímulos aferentes que vão para o nosso sistema nervoso central. A microbiota interfere diretamente nisso, e esses receptores também interferem na secreção e na condução da dor. Opioides endógenos, como a anandamida, também podem interferir diretamente na expressão de um receptor bastante importante da mucosa intestinal, os Transient Receptor Potential Channels vaniloides do tipo 1 ou os TRPV1, extremamente importantes para a condução de dor visceral. Esses TRP são estimulados, além dos opioides endógenos, também por vários outros estímulos químicos, como, por exemplo, temperatura, pH ou qualquer outra substância química envolvida. Esses receptores se relacionam diretamente com o nosso eixo cérebro-intestinal. Vários são os medicamentos que podem interferir, então, nesses receptores TRPV1, né, e, portanto, interferir diretamente na dor visceral. Talvez o mais famoso seja a capsaicina. A pimenta, especificamente, ela satura os receptores TRPV1 e, após o uso de algum tempo de capsaicina, esses receptores são saturados e deixam de transmitir estímulos álgicos. E, portanto, a capsaicina pode ser utilizada para controle de dor de qualquer doença crônica gastrointestinal, com destaque para a dispepsia funcional e, mais recentemente, alguns trabalhos no controle da síndrome de intestino irritável. Do mesmo jeito que agonistas canabinoides também podem interferir no controle da dor, da motilidade e da secreção intestinal, agonistas esses que nós já temos disponíveis no nosso mercado para uso na nossa prática clínica. Finalmente, talvez o neurotransmissor mais importante que a microbiota interfere diretamente são os receptores da serotonina, a produção de serotonina e triptofano. Nós temos 7 receptores de serotonina distribuídos pelo nosso organismo. Alguns deles não estão presentes no tubo digestivo, mas a grande maioria deles está, e cada um deles apresenta uma função específica, seja relaxando a musculatura, seja transmitindo dor, seja controlando a secreção de água e eletrólitos pelo nosso intestino. São vários os medicamentos que interferem nesses receptores, com destaque, por exemplo, para os agonistas 5-HT1A, como a buspirona, tandospirona, utilizados no tratamento da dispepsia funcional. Antagonistas dos receptores 5-HT3, como, por exemplo, a danzetrona, a ramozetrona, a alozetrona, muito utilizados no tratamento das síndromes diarreicas funcionais, síndrome de intestino irritável e mesmo dispepsia funcional e náuseas e vômitos. Os agonistas 5-HT4, como a prucaloprida, que interfere diretamente na motilidade e na secreção intestinal, utilizados, então, em doenças como gastroparesia, constipação funcional e síndrome de intestino irritável com predomínio de constipação. Outros agonistas parciais 5-HT4, como o tegaserode, a mosaprida e a própria metoclopramida, já disponíveis no nosso meio há muito tempo, e que tem ações variadas em várias situações
funcionais. E, é claro, há os neuromoduladores, antidepressivos, ansiolíticos, que também podem mudar a liberação de serotonina. Serotonina essa que, uma vez caindo, então, uma vez exercendo a sua função na transmissão dos impulsos nervosos, acaba sendo, então, capturada, vamos dizer assim, por essa enzima SERT, que evita, então, com que haja um grande aumento da serotonina nessa região de transmissão neuronal. Os antidepressivos, basicamente serotoninérgicos, inibem essas enzimas, a recaptação da serotonina, fazendo com que haja um acúmulo dessa serotonina nessa região, promovendo, então, a melhor transmissão dos estímulos, tanto de controle da dor, como também de controle da secreção intestinal. Além disso, esses antidepressivos serotoninérgicos, além de modular a transmissão da dor e da secreção intestinal, também modulam a atrofia intestinal, né? Indivíduos que usam antidepressivos serotoninérgicos e que apresentam, de fato, alteração da concentração de serotonina nessa região, têm uma atrofia intestinal muito melhor do que aqueles pacientes que apresentam deficiência de serotonina nessa região e não recebem esse tipo de tratamento. Do mesmo jeito que os neuromoduladores que interferem na recaptação também de noradrenalina junto de serotonina, também pode ter um efeito direto sobre a transmissão álgica, como acontece também com antagonistas alfa-adrenérgicos, como é o caso da clonidina. Os neuromoduladores, de uma maneira geral, além de exercer esse efeito motor, eles também, então, atuam sob estresse, ansiedade e atenção. Não são muito comuns, então, essas doenças psicomediadas associadas às doenças funcionais, e o uso de neuromoduladores pode intensificar o resultado clínico obtido com o uso de outros medicamentos que agem em diferentes etapas, em diferentes focos da fisiopatologia das doenças funcionais. Esses neuromoduladores podem interferir em diferentes neurotransmissores e diferentes receptores, com destaque, então, para os receptores colinérgicos, alfa-adrenérgicos, estaminérgicos e serotoninérgicos. Medicamentos como os antidepressivos tricíclicos, com destaque para a amitriptilina, podem ter efeito anticolinérgico, alfa-adrenérgico, estaminérgico e serotoninérgico ao mesmo tempo e interferir na motilidade, secreção e transmissão da dor intestinal. É óbvio que, dependendo do tipo de neuromodulador, são diferentes os receptores envolvidos, de tal modo que, dependendo do tipo de neuromodulador, são diferentes as respostas clínicas obtidas com cada um deles. O destaque para os antidepressivos quadricíclicos, como, por exemplo, a mirtazapina, que vão agir em vários receptores serotoninérgicos, além de interferir também diretamente na liberação de vários outros hormônios, como grelina, motilina, a própria gastrina, e interferir, então, de uma maneira um pouco mais completa na fisiopatologia das doenças funcionais e das doenças neuromediadas. Especificamente os tricíclicos, por exemplo, eles são bastante eficazes no controle da dor abdominal, com um NNT de cerca de 4,5, enquanto os serotoninérgicos também apresentam uma resposta bastante importante, com NNT em torno de 5. Não só existe uma melhora da motilidade e da transmissão da dor, como existe também uma melhora dos sintomas globais dos pacientes com doença funcional, quando nós utilizamos um neurotransmissor. E essa resposta é bem superior ao placebo, com NT também em torno de 4,5. No controle da dor especificamente, o destaque maior é para os antidepressivos tricíclicos em relação aos antidepressivos serotoninérgicos e os receptores serotoninérgicos e também que atuam sobre a recaptação da serotonina. Os efeitos adversos também podem variar e existem alguns efeitos adversos que, na verdade, são de interesse do gastroenterologista. Por exemplo, a constipação obtida com o uso de antidepressivos tricíclicos nos é bastante interessante no tratamento de pacientes com síndromes diarreicas. Assim, quando nós temos pacientes com náuseas e vômitos funcionais, eu vou optar pelo uso de mirtazapina, olanzapina e antidepressivos tricíclicos. No caso do bloating funcional, triciclos, buspirona e os inibidores da recaptação da serotonina. No caso de dor torácica funcional, trazodona, venlafaxina
e, novamente, os antidepressivos triciclos e serotoninérgicos. Na constipação funcional, os antidepressivos serotoninérgicos, com exceção da paroxetina, que vai ser utilizado no tratamento da diarreia funcional. No caso dos globos, também os serotoninérgicos, inibidores da recaptação da noradrenalina e da serotonina. E no caso da constipação, no intestino irritável com predomínio de constipação, novamente, um antidepressivo serotoninérgicos e da noradrenalina e inibidores da recaptação da noradrenalina e da serotonina. E no caso de predomínio de diarreia, triciclos, SNRI e paroxetina. No caso de insônia, quetiapina, mirtazapina e trazodona. E na letargia, bupropiona, sertralina e fluoxetina. Todos esses também têm efeitos colaterais, e esses efeitos colaterais fazem com que eles sejam contraindicados no oposto da sua ação. Se eu tenho constipação, eu vou evitar triciclos e paroxetina, e assim por diante. A dose utilizada em doenças funcionais é, sem dúvida, uma dose bastante inferior àquela que os psiquiatras usam para o tratamento de doenças neuromoduladas. Então, a dose antidepressiva da imipramina é muito superior à dose que nós utilizamos desse mesmo medicamento para tratar doenças funcionais. A diferença nossa e do psiquiatra e do neurologista é basicamente isso, é a dose que nós utilizamos. Outro método interessante e bastante eficaz de modular toda essa alteração do eixo cérebro-intestinal e conduzir os nossos pacientes com doença funcional é através da suplementação com probióticos. Especificamente os psicobióticos, probióticos que têm ação direta sobre o eixo cérebro-intestinal e que têm ação direta sobre a inflamação, ação direta sobre a depressão e a ansiedade, também podem ser utilizados com bastante eficácia. A associação, então, por exemplo, lactobacilos helvéticos R51 com bifidobacterium longo R175 traz resultados bastante interessantes. Primeiro, promovendo um aumento muito importante do BDNF, substância esta extremamente eficaz no aumento da comunicação entre os neurônios e na manutenção da atrofia neuronal. Então, por exemplo, o uso de antidepressivos, de neuromoduladores e o uso de psicobióticos faz com que a gente tenha uma neuromodulação mais eficaz. Além disso, existe um efeito anti-inflamatório bem evidente com o uso de psicobióticos, de algumas combinações psicobióticas, como é o caso da redução do TNF-alfa e da interleucina-beta, que a gente consegue com essa associação específica. A mesma coisa acontece no controle do estresse. Quando a gente estuda a liberação de corticoide sérico, o que a gente vê é que essa combinação específica de psicobióticos faz com que exista uma diminuição importante do cortisol basal, cortisol esse, como vocês sabem, diretamente relacionados com estresse. A mesma coisa acontece nas escalas de ansiedade e depressão. Quando a gente usa essa associação psicobiótica, existe uma redução dessas escalas, como a gente pode ver nesse trabalho de Messaúde e colaboradores. O estresse ainda é também bastante evidente nesse trabalho em que se estuda, por exemplo, a comparação do uso de probiótico e de um antidepressivo serotoninérgico, como é a fluoxetina. O uso do probiótico obteve resultados muito similares àqueles encontrados com o uso deste antidepressivo. Além disso, o que é um fato bastante importante na condução de doenças funcionais é que essa combinação psicobiótica também interfere diretamente na prevalência, na incidência de náusea e vômitos dessas síndromes e também de dor abdominal, fazendo com que essa combinação, por exemplo, seja bastante eficaz na condução desse tipo de doenças funcionais. Veja o que acontece no score de atividade de doença da síndrome do intestino irritável quando a gente usa o bifidobacterium longo R175. Os resultados são bastante interessantes nesse trabalho recente agora, de 2020. Outro jeito de a gente modular essa microbiota alterada e conduzir essas doenças funcionais de uma maneira bastante prática é estimulando a atividade física regular e com intensidade adequada. O exercício físico regular promove um aumento da diversidade da microbiota, diminui a produção de patobiontes, aumenta a produção de antioxidantes e aumenta a produção de ácidos graxos de cadeia curta. E, por fim, o transplante de fezes também é uma coisa que poderia ser utilizada na condução desses pacientes, já que esse é um método interessante de modulação da microbiota intestinal.
Entretanto, esse é o tipo de medida que parece ser bastante eficaz na condução da colite pseudomembranosa, mas há extremas restrições com relação à sua segurança na condução de outras patologias. Especificamente, por exemplo, na síndrome de intestino irritável, o transplante de fezes, segundo essa meta-análise publicada também no ano passado, não trouxe grandes melhoras a esses pacientes e, portanto, até o momento não existe indicação para esse tipo de modulação da microbiota na condução dos pacientes com esse tipo de patologia. Podemos concluir, então, que as doenças funcionais são afecções com fisiopatologia bastante complexa, que inclui alterações motoras, secretoras, imunes, de sensibilidade da microbiota e principalmente do eixo cérebro-intestinal. Essas alterações elas são moduladas pelo nosso estado psicoemocional. Os psicobióticos e neuromoduladores são extremamente importantes na condução desses pacientes e seu manuseio constitui uma arma importante no tratamento dessas afecções. É isso que eu queria falar para os senhores. Obrigado pela atenção de vocês todos.